Cerca de 70% da população brasileira possui algum mal-estar após se alimentar de produtos derivados do leite. Essas pessoas possuem deficiência na produção de uma enzima chamada lactase, que não possui a capacidade de transformar a lactose em dois açúcares simples, a glicose e a galactose. Pessoas com essa dificuldade são popularmente conhecidas como intolerantes à lactose. E você se enquadra nesse grupo seleto de pessoas? Quer conhecer um pouquinho mais sobre isso? Então acompanhe comigo a aula de hoje, que é a aula sobre carboidratos. Fala meu querido, fala minha querida, prazer, meu nome é Luiz, eu sou professor de biologia e a aula de hoje é a aula sobre carboidratos. Pessoal, os carboidratos, o qual está incluso a lactose, é o primeiro assunto das moléculas orgânicas. Na aula passada a gente discutiu sobre a água, que é a molécula inorgânica, e na aula de hoje vamos iniciar as moléculas orgânicas, começando com o carboidrato. Então o slide já está na tela, acompanhe comigo na calma. Turma, é bem comum que você já conheça o carboidrato. O carboidrato ele é popularmente conhecido como açúcar, tá? Só que para a biologia, carboidrato é sinônimo de açúcar e também é sinônimo de glicídio. E quem são os carboidratos? São moléculas orgânicas, portanto possuem um átomo de carbono, mas além disso possuem hidrogênio e oxigênio. Se vocês pararem para pensar, H2O é a molécula de água. Daí que vem o nome carboidrato. Porque durante a formação dessas moléculas, nós temos a liberação de uma molécula de água, tá? Então, carboidratos são moléculas que possuem carbono e também hidrogênio e oxigênio, formando água. A gente costuma nomear os carboidratos com a terminação -oses. Por exemplo, glicose, frutose, galactose, maltose, sacarose. Portanto, é comum questões chamarem esse grupo como os grupos das oses, tá? Então fica atenção nisso com relação à resolução de questões. No fundo, de onde é que vêm os carboidratos? Eles vêm da fotossíntese, pessoal. A gente sabe que os organismos fotossintetizantes, como por exemplo as plantas, elas capturam carbono da atmosfera e produzem açúcares, tá? Como por exemplo a glicose, a frutose. E nós nos alimentamos direta ou indiretamente dessas plantas. É daí que a gente absorve esses nutrientes, que a gente absorve os carboidratos. Pessoal, os carboidratos eles possuem duas principais funções. Primeiro é a função energética e a segunda é a função estrutural. A gente costuma dizer que na função energética, a molécula de glicose, que é uma molécula simples dos carboidratos, ela é a principal fonte de energia do nosso corpo. E de fato, a gente busca quebrar a molécula de glicose para produzir moléculas de ATP. Então, no fundo, a glicose é a fonte de energia primária para o nosso corpo. Agora observe, quando a gente pega a glicose e armazena essa glicose, nós transformamos moléculas simples de glicose em moléculas de glicogênio. Portanto, o glicogênio nos animais, ele serve como uma reserva. Professor, onde é que fica o glicogênio no nosso corpo? Pessoal, no nosso corpo, ele fica principalmente nas células musculares e no fígado. Se você observar essa imagem, nós temos aqui do lado direito do seu corpo, nós temos o fígado e também os músculos. Então, o glicogênio ele fica armazenado no fígado e nos músculos. E nos vegetais? Nos vegetais, a molécula de reserva é chamada de amido. É daí, pessoal, que a gente consegue entender agora o porquê de uma semente que não está fazendo fotossíntese ainda, porque ela está enterrada, ela consegue se desenvolver mesmo sem a presença de luz, porque ela tem uma reserva chamada de amido que confere energia para essa semente poder crescer. Quando ela sobe na superfície, aí sim ela começa a fazer fotossíntese e a fotossíntese já vai guardando a energia que foi gasta, guardando na forma de amido. Portanto, glicogênio é a reserva dos animais e amido é a reserva dos vegetais. Essas são as principais funções energéticas dos carboidratos. Além das funções energéticas, os carboidratos possuem funções estruturais, como por exemplo, carboidratos especiais chamadas de quitina. Quitina são carboidratos, ou seja, são açúcares, são glicídios, que fazem parte do exoesqueleto dos artrópodes. Provavelmente você já pisou em um besouro, já pisou em uma barata. Quando você pisa nesses animais, você escuta uma zoada característica, um crack. Aquele crack, você está quebrando o esqueleto externo desses animais, que a gente chama de exoesqueleto. O que você está quebrando no fundo são moléculas de açúcar chamadas de quitina. Além da quitina, funcionando como molécula estrutural, nós temos nos vegetais a celulose. A celulose ela faz parte da parede celular dos vegetais. Então eu estou pegando uma célula aqui e estou desenhando a parede celular. Essa parede confere resistência a essa célula porque ela é formada principalmente de carboidratos estruturais chamados de celulose. Além da quitina no exoesqueleto dos artrópodes, da celulose na parede celular de vegetais, nós temos também os carboidratos em ácidos nucleicos.
Quem são os ácidos nucleicos? São o DNA e o RNA. Além do DNA e do RNA, nós temos açúcar em uma molécula energética chamada de ATP, adenosina trifosfato. A gente pega a glicose e transforma em ATP, por exemplo. Então perceba que, dentre as principais funções dos carboidratos, estão as funções energéticas e as funções estruturais. Eis que a gente tenta classificar os carboidratos, que no fundo é isso que cai no vestibular com maior força, tá pessoal? É a classificação dos carboidratos. E a gente consegue classificar os carboidratos de acordo com o número de carbonos que ele possui e de acordo com o tamanho das moléculas. Veja só, os carboidratos mais simples são chamados de monossacarídeos. Mono do grego significa um, sacarídeo significa açúcar. Então, os monossacarídeos são os açúcares mais simples. E os monossacarídeos estão organizados naquilo que a gente chama de monômeros. Os monômeros, pessoal, são blocos, são partes, são peças que irão formar grandes carboidratos. Portanto, os grandes carboidratos, a gente costuma falar que eles são polímeros. Por exemplo, uma proteína, que não é carboidrato, é um polímero de aminoácidos. Agora, aqui no nosso caso, se a gente pegar um glicogênio, que é um carboidrato muito grande, são polímeros de monossacarídeos. Portanto, monossacarídeo é a parte do carboidrato menor, é a menor parte do carboidrato. Por exemplo, uma glicose é um monossacarídeo. E como é que a gente pode classificar quimicamente os monossacarídeos? Eles são classificados de acordo com uma fórmula geral que você está observando nesse momento na tela. Veja, a fórmula geral para os monossacarídeos é CN, no qual N será o número de carbonos, H2 vezes N, ON. Veja, parece complicado, mas vai ficar simples agora. Por exemplo, nós temos na natureza monossacarídeos que vão de triose até heptose. Turma, triose é um monossacarídeo, é um carboidrato com 3 carbonos. Vamos classificar, conforme a fórmula geral, os monossacarídeos chamados de triose. A triose nós vamos colocar C, que é de carbono. N significa o número de carbonos. Portanto, triose tem 3 carbonos. C3, H 2 vezes N. Se N é 3, então nós temos o H 2 vezes 3, 6. E O é a quantidade de carbonos, O3. Portanto, triose, a fórmula química é C3H6O3. Uma coisa que você tem que botar em mente é o seguinte: a quantidade de hidrogênios é o dobro da quantidade de carbonos e a quantidade de carbonos é igual à quantidade de oxigênio. Vamos fazer um teste agora com a tetrose. Tetrose é um carboidrato que possui 4 carbonos. Portanto, a tetrose terá C4, que são 4 carbonos, H, hidrogênio é o dobro, ou seja, 8, e oxigênio é a mesma quantidade de carbonos, 4. Aqui está a fórmula molecular da tetrose. Se a gente observar, a pentose tem 5 carbonos, C5, H, que é o dobro, 10, e O, igual à quantidade de carbonos, 5. As hexoses, C6, são 6 carbonos, H12, que é o dobro, O, 6. E as heptoses, C7, H é o dobro, então é 14, O, 7. Perceba, turma, que aqui a gente fez a classificação das moléculas de monossacarídeos encontradas na natureza. Perceba que eu pintei as pentoses e as hexoses. Por quê? Porque elas são as mais importantes. Por exemplo, dentre as pentoses, 2 são muito importantes. Uma é chamada de ribose. A ribose, ela faz parte da molécula chamada de RNA. Então, o RNA, que é uma molécula de fita simples, que é também um ácido nucleico, possui um açúcar, uma pentose, portanto, de 5 carbonos, chamada de ribose. Se você observar a fórmula química, como são 5 carbonos, é uma pentose, C5H10O6. Uma coisa importante é que, além de estar presente no RNA, a ribose está presente também no ATP. O ATP é adenosina trifosfato. Possui uma base nitrogenada chamada adenina, 3 fosfatos e um açúcar chamado de ribose. Perceba que a mesma ribose presente no RNA, ela também está presente na molécula de ATP. O ATP, que é a moeda energética das nossas células. Se você não sabe o que significa ATP, se você não sabe o processo de produção de ATP através de um açúcar, eu vou recomendar uma aula que eu já gravei sobre respiração celular, uma aula completa que explica como o nosso corpo pega moléculas de açúcar e transforma em energia, transforma em ATP. Vou colocar aí na tela e vou colocar o link aqui na descrição. Fechou? Dentre as pentoses, acabamos de ver a ribose, que está presente no RNA e no ATP. Além da ribose, nós vamos ter a desoxirribose. A desoxirribose está presente no DNA. Perceba que o nome desoxi não é à toa. Desoxi. Nós vamos perder um oxigênio nessa pentose. Se você observar, portanto, a fórmula química, como é uma pentose, são 5 carbonos, H10 e O4. Oxente, professor, não deveria ser O5? Sim, deveria ser.
mas aqui é uma desoxi, quer dizer que esse açúcar, essa pentose que está presente no DNA, ela perdeu um oxigênio. Observe agora essa imagem aqui que está comparando a ribose e a desoxirribose. No carbono 2, pessoal, a ribose que está presente no DNA e no ATP, ela possui uma hidroxila OH. Já a desoxirribose que está presente no DNA, essa pentose, esse carboidrato, ele não possui o oxigênio no carbono 2. Portanto, esse oxigênio não existe e assim a gente chama de desoxirribose. Então perceba, pessoal, aqui nós temos as pentoses. Além das pentoses, dentre os monossacarídeos muito importantes, nós possuímos as hexoses. As hexoses são monossacarídeos com 6 átomos de carbono. Se você parar para contar comigo, perceba que nós vamos ter aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 átomos de carbono na molécula de glicose. E dentre as hexoses, temos 3 moléculas importantes: a glicose, a frutose e a galactose. Turma, observem que dentre essas 3 moléculas, todas são C6H12O6, porque são hexoses. Então o que é que muda na verdade? O que é que tem diferente nessas moléculas? Simplesmente a disposição dos átomos. Veja que entre a glicose, por exemplo, e a galactose, o que está mudando é somente a disposição do OH. Enquanto a glicose, o OH está voltado para baixo da molécula, na galactose, o OH está voltado para a parte superior da molécula. Então, no fundo, tanto a glicose, quanto a frutose, quanto a galactose são hexoses, tem a fórmula molecular de C6H12O6. O que está mudando é a disposição dos átomos nessas moléculas. E a disposição dos átomos é muito importante para caracterizar o tipo de molécula que a gente está observando. Esses são os monossacarídeos. Está aqui um exemplo do monossacarídeo, uma pentose que está no nosso DNA. Se você observar, o DNA é uma molécula de dupla fita e nós estamos pegando esse trecho do DNA e dando zoom. Turma, aqui em azul nós temos uma pentose. Vamos contar os átomos de carbono, 1, 2, 3, 4, 5 átomos de carbono. E esse açúcar, essa pentose no DNA é chamada de desoxirribose. Ela vai se repetindo ao longo da cadeia. Portanto, é daqui que é muito importante a gente ter uma alimentação saudável, porque a maioria das coisas que a gente come ficará incorporada no nosso corpo. O açúcar que a gente obtém através da alimentação, ele vai parar no nosso DNA. Daí a importância de ter uma boa alimentação. Fechou? Então veja, os monossacarídeos são os açúcares mais simples. Quando a gente pega esses monômeros, esses monossacarídeos, que são blocos, como por exemplo a frutose, a glicose, e a gente combina, nós formamos oligosacarídeos. Do grego, oligo significa pouco. Quando a gente combina 2 monossacarídeos, nós já temos um oligosacarídeo. E geralmente esses oligosacarídeos variam da ligação de 2 monossacarídeos até 10 monossacarídeos, até 20 monossacarídeos. Até esse limiar, todos são oligosacarídeos. Dentre os oligosacarídeos, nós vamos ter a combinação de 2 monossacarídeos, por exemplo, formando disacarídeos. Portanto, os disacarídeos fazem parte dos oligosacarídeos. E dentre os disacarídeos, nós vamos ter 3 principais, que são eles: a maltose, a sacarose e a lactose. Tanto maltose, quanto sacarose, quanto lactose possuem um papel energético fundamental para a nossa sobrevivência. O que é a maltose, professor? Pessoal, maltose nada mais é do que a junção de um monossacarídeo glicose com outro monossacarídeo glicose. Se a gente pegar um exemplo onde é encontrada a maltose, são os vegetais. A reserva vegetal não é o amido, como a gente acabou de ver no slide passado? Sim, é o amido. Quando a gente quebra amido, nós chegamos em disacarídeos que contêm glicose e glicose, que é chamado de maltose. Perceba que a glicose ela está presente em todos os disacarídeos. Portanto, na maltose nós temos 2 moléculas de glicose. Agora, na sacarose nós vamos ter sim a molécula de glicose e além disso nós vamos ter a molécula de frutose. Onde é que está presente a sacarose? Presente muito no açúcar mascavo, o açúcar da cana-de-açúcar, o açúcar presente na beterraba. Então, todos esses, pessoal, contêm sacarose. E a gente chega na lactose, que foi a introdução da aula de hoje. O que é a lactose? É a junção de uma glicose com uma galactose. As duas juntas formam um disacarídeo chamado de lactose. As pessoas que têm dificuldade de digerir a lactose são intolerantes à lactose e, portanto, sofrem como, por exemplo, mal-estar, sofrem de diarreia, sofrem com gases, tá? E até alguns casos, algumas pessoas passam muito mal e precisam ir para o hospital, simplesmente porque não tem a capacidade de pegar esse disacarídeo chamado lactose
e quebrar ele em uma molécula de glicose e uma molécula de galactose, tá? Porque o nosso corpo precisa dos monossacarídeos separados para quebrar os monossacarídeos em moedas energéticas, para transformar eles em ATP, a grosso modo falando. Tá? Então as pessoas que são intolerantes à lactose não possuem a capacidade de quebrar a lactose em glicose e galactose. Onde é que está presente a lactose? No leite e nos seus derivados. Não é à toa que o intolerante à lactose também não pode comer queijo à torto e à direita. Ele também vai sentir muita dor de barriga, por exemplo, porque o queijo é derivado do leite. Meu Deus, que calor! Agora que interessante, os oligosacarídeos são a ligação de monossacarídeos. Dentre os oligos nós temos os disacarídeos. E como é que ocorre essa ligação? Turma, essa ligação ela ocorre na chamada ligação glicosídica. Nós temos aqui duas moléculas de glicose. Glicose aqui, glicose aqui. Perceba que em uma molécula de glicose nós temos a hidroxila OH e na outra molécula de glicose nós também temos a hidroxila OH. O que acontece é que esse oxigênio e esse hidrogênio dessa hidroxila irá se ligar com esse átomo de hidrogênio. Pessoal, a gente já sabe que hidrogênio com oxigênio com hidrogênio é uma molécula de... Isso aí, é uma molécula de água. Perceba que quando a gente junta duas moléculas de glicose, o que é que a gente forma? Uma maltose. Olha a maltose formada aqui. Nesse momento, a água que foi formada, ela é perdida na reação. E, portanto, a gente produz uma nova molécula. A gente faz uma síntese. Turma, em biologia, em química, síntese significa produção. Nesse caso, a gente pegou dois monossacarídeos, que foram a glicose, e juntamos. Fizemos a síntese. E nessa síntese, houve a liberação de uma molécula de água. Portanto, a ligação glicosídica é uma síntese por desidratação. Lembra que os carboidratos são carbono, hidrogênio e oxigênio que formam água? Está percebendo agora? A molécula de água está sendo eliminada bem na ligação glicosídica. Agora, olha que interessante. Essa ligação glicosídica juntou glicose com glicose e formou o disacarídeo maltose. A pergunta que eu faço para você é a seguinte. E se a gente quiser quebrar a molécula de maltose para formar glicose e glicose, o que é que a gente faz? Se a gente removeu água para formar a molécula de maltose, quer dizer que para quebrar essa molécula de maltose, a gente tem que adicionar água novamente. Quando a gente adiciona água, a maltose ela é quebrada em glicose e glicose. Poxa, se eu coloquei água e quebrei a maltose, eu fiz uma lise. Lise em biologia é quebra. Lise por água. Portanto, nós fizemos uma hidrólise. Fechou? Então veja só, para resumir. Nós fizemos uma síntese por desidratação para juntar dois monossacarídeos e formar um disacarídeo, que é um oligosacarídeo. Agora, se eu quero separar esse disacarídeo, eu vou adicionar água. Eu vou fazer uma reação de hidrólise e, portanto, eu consigo separar novamente. Se ficou confuso, observe com calma essa imagem. Eu vou limpar para você observar com calma, que eu tenho certeza que você vai digerir isso tranquilamente. Para ir um pouquinho além, que o vestibular pode cobrar um pouquinho além, o Enem tende a cobrar um pouquinho além, nós precisamos entender que os oligosacarídeos, além de função energética, ele também pode se combinar a moléculas orgânicas do nosso corpo, como, por exemplo, proteínas e lipídios. Se a gente tem uma célula, por exemplo, como a hemácia, nós temos a membrana plasmática da hemácia. A gente já sabe que a membrana plasmática é formada por fosfolipídios e é formada também por proteínas. Isso quer dizer que os oligosacarídeos podem se ligar aos fosfolipídios de natureza lipídica, gordura, e também podem se ligar às proteínas de membrana. Nesse caso, nós vamos ter uma característica importante para o sistema sanguíneo ABO. Para você entender, eu vou desenhar aqui uma hemácia. Desenhei uma hemácia. Pessoal, a gente está sabendo agora que as células podem ter alguns oligosacarídeos em sua composição, certo? Então, estou desenhando aqui uma hemácia com moléculas verdes representando oligosacarídeos. Como essa hemácia possui oligosacarídeos característicos pintados em verde, nós vamos chamar essa hemácia de hemácia tipo A. Agora, se eu desenhar uma hemácia aqui novamente, e essa hemácia, ao invés de possuir oligosacarídeos verde e possuir, por exemplo, oligosacarídeos azuis, nós vamos chamar essa hemácia não mais de hemácia A, mas sim de hemácia do tipo B. Você, nesse exato momento, também deve estar pensando o seguinte: poxa, então se eu pegar uma hemácia e colocar oligosacarídeo verde e azul, eu vou ter uma hemácia do tipo AB, certo? E você não está errado, você está correto. Peguei essa hemácia, por exemplo, e desenhei os oligosacarídeos do tipo verde e do tipo azul. Portanto, essa hemácia ela é do tipo AB. Agora, se eu pego uma hemácia que não possui oligosacarídeos em sua membrana plasmática, essa hemácia será do tipo O. Turma, A, B, O. Lembra o que para você?
tipo sanguíneo. Então perceba, você sabe o seu tipo sanguíneo? Seu tipo sanguíneo é A, seu tipo sanguíneo é B, é AB, é tipo sanguíneo do tipo O. Agora você sabe de onde vem essa origem. Os oligosacarídeos podem fazer parte das hemácias. Se nós temos, por exemplo, uma hemácia com alguns oligosacarídeos característicos, essa hemácia é do tipo A. Se nós temos outra hemácia com outros oligosacarídeos, com outros açúcares, é do tipo B. Agora, se eu tenho uma hemácia com os dois tipos de açúcares, é do tipo AB. Uma hemácia que não tem açúcar oligosacarídeo em sua composição é do tipo O. Daqui que você entende o porquê de uma pessoa tipo A não poder receber sangue de uma pessoa do tipo B. Porque o açúcar presente numa pessoa do tipo B, nas hemácias do tipo B, é diferente do açúcar presente na hemácia do tipo A. Portanto, uma pessoa que recebe sangue do tipo B, sendo essa pessoa do tipo A, ela vai rejeitar a hemácia do tipo B, porque ela vai rejeitar esse açúcar, esse oligosacarídeo do tipo B. Eu espero que essa explicação tenha ficado muito evidente para você. Se não ficou, volta um pouquinho o vídeo que eu tenho certeza que você vai entender. E essa informação é muito relevante para o Enem. Fechou? Para finalizar a aula de hoje, nós vamos entender agora os polissacarídeos. Pessoal, se eu pego monossacarídeos, que são um bloco de açúcares, e combino até 20, eu vou formar oligosacarídeos. Dentre os oligos, nós temos os disacarídeos, que é a junção de um monossacarídeo com outro monossacarídeo, beleza? Agora, se eu pego centenas, se eu pego dezenas, se eu pego milhares de monossacarídeos e combino um atrás do outro, eu vou formar polissacarídeos. Polis, do grego, significa numeroso, ou seja, polissacarídeos são moléculas com numerosos monossacarídeos. E esses monossacarídeos podem ser linear ou ramificados. Dentre os polissacarídeos, nós vamos ter agora o glicogênio, que é a reserva das células animais, e o amido, que é a reserva das células vegetais. E para que servem os polissacarídeos do tipo glicogênio? Turma, eles fazem parte dos polissacarídeos de reserva. São moléculas de reserva, são moléculas de armazenamento do nosso corpo. Assim como eu pintei a bola na introdução dessa videoaula. Veja, nós temos aqui uma célula animal, vou desenhar aqui a célula animal, por exemplo, aqui está o núcleo da célula, e perceba que todos esses pontinhos vermelhos, isso é uma célula de um fígado, tá? Todos esses pontinhos vermelhos são polissacarídeos do tipo glicogênio. O glicogênio, portanto, ele fica em células do fígado e células dos músculos. Por que, professor, que o glicogênio fica nas células musculares e nas células do fígado? Veja, as células musculares, o tecido muscular é um tecido requisitado a todo momento. Requer força para levantar objetos, por exemplo. Então a gente precisa de muita energia nessa célula. E, portanto, é interessante que a reserva já esteja presente nessas próprias células. Nessa imagem, você pode observar que a célula do fígado, além de possuir glicogênio, ela possui vesículas de gordura também. Então veja, professor, é verdade que comer muito açúcar engorda? Engorda. Porque veja, o açúcar ele vai ser armazenado na forma de glicogênio, mas esse glicogênio, o excesso de açúcar, pode ser convertido para gordura, tá? Então muita atenção, pessoal, naquilo que vocês comem. Veja, se você está comendo muita pizza, muito refrigerante, sua célula não está utilizando toda essa glicose. Portanto, ela vai armazenar em moléculas de glicogênio, que são polissacarídeos, cadeias longas de monossacarídeos, de açúcares. Mas se mesmo assim você está com muito glicogênio, a sua célula, e você continua se alimentando, comendo muito açúcar, suas células pegam parte desse glicogênio e transforma em gordura. Então, muita atenção na alimentação, tá, pessoal? Além da reserva do glicogênio que é presente em nós, animais, a reserva dos vegetais é chamada de amido. Onde é que está presente o amido, professor? Está, por exemplo, nas raízes. Não sei onde você mora, mas aqui na minha região a gente tem aipim, macaxeira, que é a mesma coisa, que é uma raiz, tá? Além disso, tem a batata doce. Por que essas moléculas são calóricas? Porque elas possuem reserva do tipo amido. Amido tem muita maltose, que é glicose com glicose. Além disso, nós temos amido também nos caules. Por exemplo, a batata da batata frita é um caule. Portanto, é reserva, tem muito amido. Algumas folhas têm muito amido, por exemplo, a babosa, que você conhece, que faz produto de cabelo. Então, observe o seguinte, além dos animais terem reserva, as plantas, os vegetais também possuem reserva. Então, em um dia muito nublado, por exemplo, onde a fotossíntese não é o suficiente para aquela planta ter uma reserva energética, ter moedas energéticas, nesse dia, a planta pega as suas reservas que está presente nas raízes, pode estar no caule ou nas folhas, reserva de que tipo? Amido, e assim utiliza esse amido para produzir energia. Observe comigo essa imagem, eu estou circulando para você a parede vegetal, a parede celular, tá? Aqui é uma batata, estamos observando
conservando essas bolinhas. Essas bolinhas são reserva de amido. Professor, não é reserva de glicogênio, não? Não, porque glicogênio é da célula animal. E aqui eu vou um pouquinho além. Por que é importante possuir glicogênio ou amido? Para a célula, além de ter uma reserva energética, é importante para evitar a perda de água. Como assim, professor, evitar a perda de água? Veja, eu tenho aqui uma célula animal que, por exemplo, está cheio de glicose. Tá glicose, tudo separado sem formar glicogênio. O que acontece é que dentro da célula vai criar um ambiente hipertônico, ou seja, a célula está muito concentrada. O que acontece com a água? A gente sabe que por osmose a água vai tentar diluir o açúcar que está presente nessa célula. Então perceba que se ela deixar a glicose solta, sem combinar, muita molécula de água vai entrar na célula, de modo que ela pode, por exemplo, romper. Portanto, é importante que a célula ela crie reservas como glicogênio ou amido para evitar a pressão osmótica. Professor, não entendi como é que o glicogênio ou amido vai evitar a pressão osmótica. Simples, turma. Vou desenhar novamente a célula agora, só que ao invés de colocar as moléculas de glicose separadas, eu estou colocando em polissacarídeo de reserva, que é o glicogênio, tá? Então tá aqui o glicogênio, ele é ramificado. Beleza, tá formando aqui, ó, vários glicogênios. Pessoal, veja, nesse momento, a quantidade de água que por osmose vai passar na célula é menor, porque a superfície de contato do glicogênio, ela é menor. Portanto, entra menos água para tentar diluir esse glicogênio. Por exemplo, ó, essa molécula de glicose que está no centro do glicogênio, ela não está tendo contato com a água. Ela não está atraindo a água. Somente essas moléculas mais superficiais aqui do glicogênio, de glicose, tá? Então a gente diz que a formação de amido nos vegetais e a formação de glicogênio nos animais é importante, além de reserva energética, para diminuir a pressão osmótica. Se a célula não armazenasse sua energia, sua glicose, seu açúcar no formato de glicogênio, no exemplo das células animais, haveria um grande potencial osmótico, ou seja, muita água iria entrar na célula para tentar diluir esse açúcar e, portanto, essa célula iria estourar, iria romper. Espero que você tenha entendido essa explicação, que ela vai um pouquinho além daquilo que é apresentado comumente nos livros didáticos e que isso pode cair muito no Enem com força. Além dos polissacarídeos de reserva e armazenamento, nós temos os polissacarídeos estruturais. Pessoal, dentre os polissacarídeos estruturais, nós temos como muito importante a celulose. A celulose ela está presente na parede celular dos vegetais e na parede celular das algas, as algas verdes. Além das algas, a celulose também está presente na parede celular das bactérias, cianobactérias. Então observe a importância da celulose, desse polissacarídeo, nesses organismos. Veja comigo na imagem. Nós temos aqui um corte de um tecido vegetal. Se eu der o zoom nesse corte de tecido vegetal, nós vamos ter várias moléculas de celulose, formando oligosacarídeos, formando polissacarídeos. Portanto, a celulose ela é um polissacarídeo presente na parede celular de vegetais, presente na parede celular de bactérias, cianobactérias, e presente na parede celular das algas verdes, chamadas de clorófitas. Professor, essa celulose ela é chamada de quê popularmente? Turma, é a fibra alimentar. Então observe. A fibra, quando fala, menino, coma fibra, que é muito bom para a saúde, a fibra que está no alface, que está no couve, por que é importante comer fibra? É para reserva energética? Não, porque a reserva energética nos vegetais é o amido. E a fibra é importante para quê? A fibra ela é importante porque ela possui um grande potencial higroscópico. Não entendeu? Veja só, tem pessoas que tem dificuldade para evacuar, de ir ao banheiro, tá? Tem dificuldade. E quando vai, as fezes são muito duras, muito ressecadas. O que acontece com a fibra alimentar nesse caso? Imagine que as fezes estão passando pelo trato gastrointestinal, elas estão muito ressecadas. Como essa pessoa se alimentou com fibra alimentar, presente, por exemplo, na alface, na linhaça, essa fibra alimentar ela possui grande potencial higroscópico, ou seja, capacidade de atrair moléculas de água. Então, ao invés das fezes perder água para o intestino, elas vão ganhar água. E quando as fezes ganham água, elas ficam mais pastosas, mais moles. E assim essas pessoas podem evacuar com maior facilidade. Então, se você vai ao banheiro e sempre está ressecado, talvez você considere a possibilidade de comer mais fibra. Logicamente que é o nutricionista que tem que indicar o que você deve comer. Estou dando somente uma dica, tá? Por que é importante isso, professor? Não tem problema evacuar ressecado? Tem problema, pessoal. Isso pode desencadear, por exemplo, hemorroidas. Fechou? Então, se suas fezes estão muito ressecadas, eu recomendo comer um pouquinho
pouquinho de fibra, porque a fibra alimentar é um polissacarídeo com função estrutural presente na parede celular dos vegetais, que possui uma grande capacidade higroscópica de atrair água. Será que isso tem potencial de cair no Enem? Eu acho que tem muito potencial de cair no Enem. Além da função estrutural da celulose, nós temos um outro polissacarídeo chamado de quitina, aquele mesmo que está presente no exoesqueleto dos artrópodes. O N aí na frente da quitina significa dizer que a quitina é um polissacarídeo que possui nitrogênio. Então olha que interessante, pessoal. Além da quitina, que é um polissacarídeo estrutural nitrogenado, está presente no exoesqueleto dos artrópodes, como por exemplo crustáceos, como por exemplo insetos, aracnídeos. A quitina ela está presente também na parede celular dos fungos. Os fungos possuem parede celular não de celulose, mas sim de quitina. E a presença de quitina em fungos e animais é uma característica que aproxima esses dois grupos, tornando eles mais próximos e mais distantes um pouquinho dos vegetais, por exemplo. Tá? Um outro polissacarídeo muito importante é o ácido hialurônico, que é um polissacarídeo que possui açúcar e também nitrogênio. Portanto, é um polissacarídeo nitrogenado, assim como a quitina. Professor, para que serve o ácido hialurônico? Ele está presente nos espaços intercelulares. Então, olha que interessante. Por exemplo, você tem aqui o nariz, que é formado por cartilagem, a orelha, que é formada por cartilagem, não é osso aqui. Perceba que tem muito espaço, e esse espaço, por cartilagem, é preenchido também por ácido hialurônico. Portanto, o ácido hialurônico está presente muito nas cartilagens e é um polissacarídeo estrutural. Olha aqui minha orelha, uma estrutura. Olha aqui o nariz, um formato. É um polissacarídeo estrutural. Falei para vocês que os polissacarídeos podem ser ligados ou podem ser ramificados. Dentre os polissacarídeos que não formam ramificação está a celulose. Perceba que a celulose tem várias moléculas de glicose, todas ligadas em série, uma em sequência da outra, ou seja, ligados, não estão ramificados. Já o amido e glicogênio, eles estão lineares também, mas existem pontos de ramificação. Se a gente for observar, por exemplo, a celulose, o amido e o glicogênio, a celulose está disposta mais ou menos nessa orientação aqui, ó. E isso permite com que várias moléculas de celulose possam fazer pontes de hidrogênio e, portanto, agora você entende o porquê que a parede celular, a parede vegetal, ela é muito forte. Se você pressionar, por exemplo, uma porta de madeira, ela é muito dura, não é isso? Porque a celulose, ela forma muita ponte de hidrogênio. Agora, se eu pegar o amido e o glicogênio, por exemplo, eles estão de forma linear, mas também de forma ramificada. E essa ramificação dificulta um pouquinho a formação de ponto de hidrogênio, portanto, esses polissacarídeos eles são um pouco mais frouxos. Mas olha que interessante, a partir do momento em que você come pão, pão tem amido, por exemplo, tá? Então o pão está com pouca ponto de hidrogênio, mas no dia seguinte o pão está duro. Por que o pão ficou duro? Porque essas ramificações aqui, pessoal, elas criaram pontes de hidrogênio, tá? E como criaram pontes de hidrogênio, o pão, que é amido, ou seja, reserva, ele possui agora uma dureza um pouco maior. Como é que você faz então para amolecer o pão? Você molha o pão e aquece essa molécula. Porque assim, ao molhar, você está fornecendo mais água, e ao aquecer você está rompendo as pontes de hidrogênio, portanto o amido fica mais macio no pão. Gostou dessa informação? Eu acho que esse tipo de informação pode cair com força no Enem para você também. Assim como os oligosacarídeos, apesar da celulose, do amido e da glicose serem compostos pelas mesmas moléculas que são glicose, o que vai diferenciar é a disposição dos átomos nessa molécula, tá? Tanto amido, quanto glicogênio, quanto celulose são cadeias enormes de glicose, mas a orientação dos átomos estão diferentes e, portanto, cada um desses três componentes recebem orientações espaciais diferentes e é isso que diferencia um do outro. Então, o que foi que a gente observou na aula de hoje? Nós vimos que os carboidratos são compostos por carbono, hidrogênio e oxigênio, sempre na razão de 1 para 2 para 1. Ou seja, se eu pego uma pentose, tem 5 carbonos, 10 hidrogênios e 5 oxigênio, sabendo que a pentose do tipo desoxirribose que está presente no DNA possui um oxigênio a menos, que é isso que vai diferenciar da ribose, que possui os 5 oxigênios, tá? Além disso, a gente viu que os carboidratos fornecem energia para a estrutura das células, como por exemplo os carboidratos sendo transformados futuramente em moléculas de ATP, adenosina trifosfato, e são precursoras de numerosas moléculas importantes, como por exemplo o DNA, que possui carboidrato. Acabei de falar para vocês da formação energética de ATP. Se você quiser entender como a nossa célula pega um carboidrato, como por exemplo a glicose, e transforma ele em ATP, eu recomendo que você assista essa minha videoaula aqui,
intitulada Respiração Celular. Eu vou colocar no link da descrição para que você possa assistir, que você vai entender completamente como é que nosso corpo transforma, como é que nosso corpo produz energia. Além disso, a gente viu que os monossacarídeos podem ser conectados, porque ligações glicosídicas que liberam uma molécula de água, daí o nome carboidrato, tá? Essas ligações glicosídicas formam os disacarídeos, que são oligosacarídeos, e junções ainda maiores de monossacarídeos vão formar os polissacarídeos, com funções de reserva de energia, como a glicose, como o glicogênio e o amido, o glicogênio nas células animais e o amido nas células vegetais, e funções estruturais, como, por exemplo, a celulose na parede celular dos vegetais, quitina na parede celular dos fungos e no exoesqueleto dos artrópodes, e também ácido hialurônico, formando um preenchimento intercelular. Turma, eu recomendo fortemente que você assista essa minha aula de água para você entender esse finalzinho da aula que eu falei de pontes de hidrogênio. A base de água é fundamental para que você possa entender as moléculas orgânicas. No mais, pessoal, na próxima aula nós vamos resolver questões do Enem sobre carboidrato. Então, se você está assistindo essa aula depois que eu gravei há muito tempo, provavelmente já tem questões sobre Enem, sobre carboidratos. Procura no meu canal, Luiz Nascimento Biologia. Turma, no mais, eu peço que você se inscreva no meu canal, manda pra galera que está estudando. E é isso, desejo boa sorte para vocês nesse Enem. E qualquer coisa, comente aqui nos comentários como está o andamento da aula, se você está gostando, o que é que eu posso melhorar. E é isso, fechou, boa sorte e abraço. Tchau, tchau.